A vida cristã é uma vida essencialmente espiritual, disse Jesus. João capítulo 3, versículo 6 a 8, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Espera-se que alguém com essas características tenha intensas experiências espirituais em sua vida. O problema é que quando olhamos para dois tipos bem comuns de cristãos hoje, percebemos dois extremos. Alguns estão o tempo todo falando em experiências com anjos, revelações, profecias, sonhos, línguas estranhas e etc. Mas há outros que estão no extremo oposto disso. Eles acham que a vida cristã é apenas uma questão de saber certas coisas e não de sentir. Eles conhecem bem a doutrina, mas vivem suas vidas de forma pouco diferente das pessoas do mundo. E qual é o tipo de cristão mais autêntico, então? Não precisamos de ter medo de dizer, nenhum dos dois. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Ministério Bíblia Fiel. O nosso objetivo é abordar temas relevantes que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia e fortalecer a sua fé à luz da Bíblia Sagrada. Queremos que através de nossos conteúdos as pessoas se aprofundem no seu relacionamento com Deus e coloquem em prática as disciplinas espirituais. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender como ter maturidade espiritual. Deixe aqui abaixo do vídeo seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações na palavra todas. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos e família, assim você nos incentiva a criar mais conteúdos como esse. Na cidade de Corinto existia uma igreja que parecia ser ao mesmo tempo muito espiritual e muito imatura. A igreja de Corinto foi extremamente abençoada por Deus. O próprio Paulo dá testemunho disso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 7. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os coríntios haviam sido enriquecidos, segundo Paulo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Isso só pode se referir ao conhecimento da palavra de Deus entre eles. E Paulo diz ainda que não lhes faltava nenhum dom. Não devemos pensar que isso significasse que as outras igrejas fossem menos enriquecidas. Todos os cristãos têm à sua disposição tudo o que precisam para seu crescimento e serviço espiritual. O fato é que Paulo, tendo em mente os distúrbios e a imaturidade espiritual daquela igreja, fez questão de dizer que nada lhes havia sido negado. Eles dispunham de todos os benefícios de Deus, como todas as demais igrejas. Mas apesar de toda a provisão divina, faltava-lhes a maturidade espiritual. Por isso Paulo lhes advertiu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo não está dizendo que os coríntios não eram convertidos, mas que não estavam agindo como convertidos. Por essa razão, os chamava de crianças em Cristo. Nem sempre percebemos o sentido trágico das palavras de Paulo. Uma criança que age como criança é um motivo de alegria, mas um adulto que age como criança é uma tragédia. Paulo está falando de uma igreja inteira que já tinha idade para ser adulta, tinha todos os recursos para isso, mas não passava de uma criança. Esse tipo de retardo é muito pior do que o físico ou do que o mental. Alguém retardado mental não pode ser condenado por suas atitudes, mas um retardo espiritual pode, pois é retardado por opção. Os coríntios usavam de forma errada os dons espirituais que haviam recebido de Deus. Os dons espirituais sempre são distribuídos visando ser proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso.
Ao que parece, os coríntios estavam usando os dons em benefício próprio. Os dons, especialmente o de línguas, eram cobiçados, pois estavam se tornando símbolos de status espiritual. Por essa razão, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. A terrível deturpação que estava acontecendo dentro daquela igreja era que, ao invés dos dons serem usados para a edificação da igreja, especialmente dos mais fracos, estavam sendo usados para o engrandecimento de pessoas, para a dominação sobre os demais. Por esta razão, Paulo ensina que o amor é o dom superior que deve ser buscado acima de qualquer outro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E também em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. A presença do amor redireciona o uso dos dons, não para benefício próprio, mas dos outros. A ausência do amor faz com que os dons sejam absolutamente sem valor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 3. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha tamanho dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A maturidade espiritual faz com que as pessoas usem os dons espirituais em humildade, visando o crescimento de todo o corpo de Cristo. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dá mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos juntos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, através desta oração queremos que o Senhor desenvolva em nossos corações boas atitudes. Ajude-nos nesse dia a ter uma atitude boa, positiva, esperançosa, alegre e radiante. Produza em nosso íntimo a maturidade espiritual que desenvolva em nossas vidas o amor ao próximo, fidelidade ao Teu Evangelho e nos aproxime do caráter de Cristo. Levante o ânimo do desanimado, encha novamente com alegria aquele que está triste e abatido, renova neste momento o Teu Espírito Santo em nós, que Tua alegria tome conta de nosso coração neste momento de modo tão abundante que transborde para todos que estão ao nosso redor, e quando falarmos, que Teu Espírito de alegria seja contagiante aos que estão ao nosso redor. Louvado seja o Teu santo nome e glorificamos, pois o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é nosso Pai eterno, aquele que nos garante uma vida maravilhosa por toda a eternidade. Fica conosco para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, Deus é maravilhoso, Ele te ama, creia nisso.